Bom, gente, obrigada por estarem aí, firmes, fortes, né, com paciência. Eu sou Raquel, eu sou aluna da Moema Fit. Eu atuo hoje como nutricionista, mas eu já tenho experiência, né, na área administrativa e com publicidade e propaganda. E eu chamei o Daniel, assim, para bater um papo, para ele também mostrar todo essa coisa, né, de sobrevivência nesses tempos modernos que a gente está passando. Quem conhece o Daniel sabe o quanto ele é gente boa, o quanto ele está a fim de ajudar todos, o quanto ele se desdobrou para vencer esse desafio que é a quarentena, né, e manter a academia, né, e aí, assim, é multiprofissional, multitarefa, multi-bombril, faz tudo na academia, está sempre com a gente, sempre disponível, sempre ali, né, na faixa, como dizemos, né. Agora, ao mesmo tempo, a gente que está no WhatsApp, né, no grupo da academia, fala assim, nossa, o Daniel não dorme porque ele é muito elétrico. E aí, Daniel, fala pra gente, você já é elétrico desde que nasceu? Como é que foi a gravidez da sua mãe, hein? Ela deve estar assistindo, ela pode falar melhor. Mas, assim, bom dia, gente. Bom dia, obrigado a Raquel por ter me convidado. Na verdade, é uma situação nova para mim, porque eu falar alguma coisa desse jeito é diferente. Juro que fica até sem jeito um pouquinho, mas vamos lá, eu acho que é legal compartilhar experiências, é muito bom isso. A gente fala as experiências. É, Então, a Raquel já me apresentou, obrigado pelas palavras. Eu sempre fui elétrico, sempre. Minha mãe teve muito problema. Meu pai, minha mãe tiveram muito. Meu pai, na verdade, ele parecia mais uma ambulância, porque eu só me machucava, então ele me levava para lá e para cá, porque eu era inquieto. Eu não parava quieto, eu nunca parei quieto, na verdade, né? Então, desde pequeno. Então, a gravidez da minha mãe deve ter sido assim também. E ela fala que hoje, por exemplo, eu tenho três filhos, você vai falar isso mais para frente até, mas eu tenho três filhos, assim, os dois meninos, por mais que o primeiro só tenha 1 ano, os dois já são bem tentados. E minha mãe falou assim: você vai pagar tudo que você me proporcionou, né? Então eu sou assim, desde pequeno, eu sou elétrico, sou bastante inquieto, assim. Ô, Daniel, eu acho que você, assim, se seu pai fizesse home office hoje, você era um que estava amarrado na cadeira, com tampão na boca, né? Porque senão ele não ia conseguir trabalhar. Eu acho que ele não faria home office. Ele teria que me trancar no quarto, na verdade, porque senão realmente era quarentena comigo em casa, eu não queria passar, não. Ia ser complicado. Mas Mas me fala, e aí você, bom, deve ter dado trabalho na escola, tranquilo, era um bom aluno, era daqueles que mãe é chamada, como é que é? Porque depois você escolheu fazer educação física, né? Como é que foi essa transição, adolescência e tal? Não, na escola eu fui bastante tentado também. Estudei no Colégio Nossa Senhora Aparecida, em Moema, aqui perto até. Coincidência, depois eu tive uma academia em Moema. Moema é minha segunda ou terceira casa, vai, Vila Clementina, Vila Mariana, que eu morei por 30 anos, depois Pinheiros, que eu estou morando há 12, e Moema, que eu passei, né, minha infância aqui também com escola. Mas, assim, eu era um tentado até do bem, porque até as freiras gostavam de mim. Mas eu ia para a sala delas, acho que toda semana eu ia uma vez. Minha mãe era chamada, sempre, sempre. Então, assim, eu fui tentado. Até o colegial, eu fui muito. Até não, digamos que assim, a partir da sétima, antigamente ia até a oitava série, né? Eu comecei a melhorar, aí fui para o colegial e lá eu me acertei. No colegial eu fui razoavelmente um bom menino. Aí eu comecei a Então, endireitar. a gente meio que já espera o que você vai ver aí para frente com três crianças, né? Mas tudo Então, bem. já estou me preparando psicologicamente. E você falou da escolha para educação física, né? Mas depois daí eu fui para, na verdade, eu tinha duas paixões, na verdade.
a primeira, não sei se é a primeira, não vou colocar uma ordem, mas foi a que eu me inscrevi para fazer. Primeiro foi publicidade e propaganda, né? Aí eu comecei a fazer publicidade e propaganda, e comecei não, eu prestei publicidade e propaganda, só que por obras do destino eu não consegui fazer. Problemas financeiros, eu não tinha dinheiro para pagar a faculdade, meus pais também não. Na época, meu pai estava desempregado, tudo bem. Aí passou um ano, aí eu tinha uma outra paixão, que era sempre foi o esporte, educação física, se mexer, essas coisas. Então, eu falei assim, poxa, educação física, eu tive sempre um professor muito bom no Consa mesmo, que me inspirava bastante, e como eu acho que eu era agitado, eu fui fazer educação física, né? E lá eu realmente me achei. Lá eu acabei me localizando na carreira, assim. A Denise está falando que também estudou no CON, só que legal. Que ano que você estudou, Denise? Depois você fala aí. Estudou lá, lá no... Não, e legal assim, eu não sabia que a gente tinha isso em comum, né, de ter um pouco essa área voltada para publicidade e propaganda, né, porque eu também, Então, você minha falou primeira isso, formação é publicidade e propaganda. você citou isso, e E, tanto que eu acho que uma coisa que eu fiz até para corrigir não, mas eu fiz uma pós-graduação em administração e marketing esportivo. Algo que dá uma balanceada, vai. né? E tem outro detalhe, pelo menos está nos seus planos fazer faculdade de nutrição, né? Se não Sim, fosse o sim. pequenininho aparecer. Não, na verdade, assim, eu tenho já faz uns 3 anos, vai, que eu queria começar a faculdade de nutrição, que eu acho que agrega muito valor a quem tem educação física. É verdade. Agora sim, sabe, Daniel, tem uma coisa que eu acho bem legal da gente continuar fazendo essa duplinha, né? Alimentação e atividade física, principalmente porque, assim, a pessoa faz atividade física, ela descarrega, ela produz endorfina, né? E essas endorfinas, elas acalmam, melhoram o estresse, a pessoa dorme melhor. Nessa época de quarentena, tem muita gente com sono desregulado, né? Então, assim, a atividade física, ela vai ajudar até a desinflamar, né, o organismo, melhorar o sistema imunológico, porque aumenta a quantidade de glóbulos brancos no organismo, que é as nossas células de defesa. Então, a importância da gente continuar, mesmo em quarentena, fazer atividade física. Tem uma coisa interessante que eu queria, nem sei se você sabe, mas eu peguei aqui de um artigo científico, que se a mãe, né, como usando o exemplo, né, se a mãe pratica atividade física, a chance da criança também praticar quando adulto é de 25%. Se, isso só a mãe, independente, né? Agora, se o pai também pratica atividade física, também não, isoladamente, a chance da criança, né, ir para atividade física é de 30%. Aí você pensa assim, nossa, pai e mãe, né? Então é 55% de chance. Não, né? No artigo fala que isso potencializa. Então a chance da criança ir para atividade física é de 70%. A importância que a gente tem de exemplo, né, do casal quando tá junto e tá numa atividade, isso que reverbera na vida da criança também, né? E aí, eu tô um pouco curiosa. Não, eu queria até te falar, né? A gente foi numa palestra lá naquela empresa que você falou daquela senhora com 80 anos que fazia bandeira, né? Explica o que é isso, bandeira, senhora Ah, de 80 anos. só voltando esse negócio, é legal essa pesquisa, né? Então, a gente sente, né? Eu vou falar uma coisa que é muito engraçada. Não só quando a gente pai e mãe, quando nós somos, não estou falando só de mim, tá? Mas quando nós somos bons profissionais, seja em qualquer área, vou dar um exemplo também. Eu tenho vários ex-alunos que foram fazer educação física, por se inspirarem. E alunos com 30, 35 anos foram fazer educação física porque se inspiraram nessa dedicação, nessa interação, nessa coisa de
poxa vida, é uma atividade, é uma coisa feliz. E então não só para você, não só para a pessoa praticar o exercício em casa, mas para a pessoa também às vezes tomar uma direção nova, né? Então a gente se inspira bastante. Eu imagino as crianças, filhos de quem pratica o exercício, deve realmente potencializar isso. A gente vê várias crianças treinando com as mães, treinando com os pais, nas lives agora, é muito legal. Acho que a pessoa vai se movimentar, ainda mais nesses tempos que as pessoas só ficam, né, em smartphone, elas só ficam em iPad, não sei o que lá, televisão, YouTube, Netflix, elas acabam, elas começam a ser sedentárias mais cedo. Então, é muito importante isso daí, e a gente espera que lá em casa, eu e a Márcia, que é minha esposa, a gente espera que nossos filhos, então, se empolguem com isso, mas os outros também, e que os adultos que estão fazendo com a gente hoje reflitam nas crianças, né, no amanhã, né? Já hoje e também no amanhã. E dessa... Não, Pode falar, pode o que falar. acontece assim é que se a gente pensa em longevidade, né, em bom sistema imunológico, quando nós estivermos idosos, né, quanto antes começarmos a fazer atividade física, eu mesma comecei a fazer atividade física, mesmo que eu era super sedentária, com 44 anos, né, que eu fui entender que eu precisava de um ritmo, de uma assiduidade na atividade física. Então, não há digamos, prazo para a gente mudar, né? Para mudar os hábitos, sejam alimentares, sejam de atividade física, né? E aí que, se você quiser lembrar da história da Não, senhorinha de 80 anos, acho que ilustra tudo, né? eu só vou comentar aqui que uma coisa que a Raquel falou, que ela também é da comunicação, que ela é toda maluca, você realmente é, e a Denise falou que estou no Consta de 61 a 70. Você foi um pouquinho antes que eu entrei em 84, eu entrei, e fiquei até 92 lá. A Érica está falando que a Luísa, que é a filha dela, não gostava de fazer nada até os 2 aninhos de idade, depois tomou gosto, agora treina, eu vejo ela, faz as aulas de Pilates Kids, Funcional Kids, Zumba Kids, ela faz tudo lá. E a Érica falou que começou depois que a Luísa nasceu. Entendeu? Você também. Pode falar, pode falar. Não, eu vejo nas aulas que a gente está participando no Zoom, o marido fazendo junto com a aluna, né? Tem Alguém assim bastante, tem da bastante. família fazendo junto. Isso é importante. A gente vai até citar isso mais para frente. E a Érica falou que também começou pensando na saúde e longevidade. Porque muita gente também pensa, eu só vou começar a fazer musculação para ficar com o corpinho bonitinho. Não, é muito mais do que um corpinho bonitinho. E essa minha ex-aluna, que na verdade é aluna, ela voltou a ser aluna virtual, porque ela está fazendo as aulas agora online, mas ela é aluna da minha esposa até hoje, é a Del. Ela tem 80, vai fazer 82, eu acho, agora, alguma coisa assim. E ela começou, ela não começou também cedinho, mas assim, poxa, ela foi, hoje ela faz parada de mão, bandeira humana é aquela pessoa que fica apoiada num poste, com as pernas para cima, é coisa absurda. E com 80 e poucos anos, assim, poxa, que legal. Então a gente pensa, claro que isso é o suprassumo, mas a gente dá um exemplo master para falar assim, poxa, será que todo mundo não consegue chegar com 80 anos bem, com saúde e vivendo bem? Porque é legal você chegar, você nesses momentos de crise, como diz o nome da live, você sobrevive, né? Na medida do possível, mas você praticando bem, você pode chegar lá na frente vivendo bem e não sobrevivendo aos 80, 90 anos, sabe? Você pode ser independente por causa dessa atividade física ou por causa de uma boa nutrição. E a Denise falou que também fez educação física. Você também é meio doida, né, Denise? Mas beleza. Não. Mas aí, Daniel, aproveitando a ponte aí que você falou da alimentação e tudo, teve um período que, assim, te conheço, né, desde 2013, quando eu fui para academia, e aí você era meu professor, e teve todo, né, a gente já tem uma longa história aí. E eu lembro, eu não sei se foi 2 anos atrás, alguma coisa assim, você fez uma mudança, eu entendo que um pouco radical, né, na alimentação, mas tinha um propósito, né? Como é que foi? Conta isso pra gente.
Não, então, foi assim. Na verdade, eu estava com 39 anos, hoje eu estou com 42, tá, gente? Eu estava com 39 e eu lancei o projeto para mim mesmo, né? Que é legal para uma dica para todo mundo. Um projeto 40 anos, né? Então, criei minha hashtag para mim, não era para hashtag projeto 40 anos, né? E até as pessoas começaram a brincar no Instagram, tudo, no Facebook, porque eu tava com 94 para 95 quilos quando eu comecei. E eu queria chegar bem nos 40 e falar para mostrar para todo mundo que a gente pode estar bem sempre quando a gente quiser. Basta realmente a gente querer, né? E eu falei assim, vou tomar isso por mim. E na verdade, primeiro eu não comecei com essa mudança que eu vou falar lá na frente. Eu só mudei algumas coisinhas no começo. Além do treino, que ficou um pouco mais intenso, ou mais rotineiro, porque eu treinava 3 vezes por semana, eu comecei a treinar 5 vezes por semana, 4, 5 vezes por semana, comecei a me dedicar um pouquinho mais, eu diminuí, eu cortei naquela época praticamente todo o refrigerante, diminuí a quantidade de arroz e feijão absurdamente, mas isso por conta própria, né? Só diminuí algumas coisas, não tinha feito nada. Só que daí eu assisti um workshop o nutricionista chama Danilo Balu, na época. Ele é autor do livro Nutricionista Clandestino, alguma coisa assim. E eu acabei assistindo e ele falava muito sobre low carb. Eu nem conhecia, nem sabia o que era. Isso foi no começo do projeto, calhou, assim, depois de uns 3 meses, eu comecei o projeto em março, quando eu fiz 39, que era um ano de projeto. Acho que em maio, junho, eu tive esse contato. Só que eu já tinha perdido bastante peso, engraçado, só de diminuir, eu já tinha caído para 80, de 95 para 87 quilos em 3, 4 meses, né? E daí eu comecei essa low carb. Mas eu entendi, porque assim, uma coisa que é legal, e como eu estudei educação física, eu tinha isso. A gente entende um pouco da fisiologia, né? Um pouco do que acontece com o nosso corpo. Então eu peguei o que ele contou e falei, poxa, aquilo faz um pouco de sentido para mim. Eu falei, eu quero ver até onde isso vai me levar. Se realmente eu não vou perder massa muscular, se eu vou realmente perder gordura. E falei assim, vamos lá, vou tentar. Então, daí eu fui um pouco mais não zero, né? Não zero carboidrato, porque isso não dava, mas eu comecei a mudar. Então, eu mudei bastante o estilo. Meu café da manhã, por exemplo, mas até hoje, meu café da manhã agora só tem pão de sábado e domingo, que eu como com a minha família. De segunda a sexta, meu café da manhã é baseado em ovo. Ovo, queijo amarelo e café. Basicamente é isso, tá? Eu faço ovo mexido, eu faço ovo frito normal, faço omelete, faço um pouco às vezes faço uma crepioca, eu coloco um pouco então de farinha, a farinha para fazer a tapioca, eu coloco um pouco misturado com 2 ovos para fazer uma crepioca, mas eu diminui bastante. Então eu mudei. Tirei frutas que tinham alto índice glicêmico, passei a comer somente coco. Que mais eu comecei a comer? Preciso lembrar. Daniel, e aí, assim, com essa mudança toda, né? O que acontece quando veio o terceiro, né? Na verdade, 3 filhos. Como que você lida com a sua alimentação e a alimentação da família? É, Se a Márcia também é adepta, se ela te critica nisso, o que vocês dão para as crianças? Como vocês criam alimentarmente os filhos? Ó, eu só vou dar um gancho aqui, que a Erika falou que também ela fica no ovo, queijo e bacon. Cuidado, hein, Erika, que nos Estados Unidos é a tendência que a gente, né? Mas você levou bons hábitos do Brasil, vai. Então, passando o gancho, só para terminar, realmente, quando eu fiz 40 anos, eu estava pesando 79 quilos, com 7% de gordura no corpo, comecei com 23% de gordura, baixei para 7%, foi muito legal, só que daí calhou dessa mudança. Aí veio o terceiro filho, né? Já tinha 2, né? Que já é difícil, tanto que é engraçado porque a minha filha começou a comer ovo comigo
no café da manhã. Porque ela quis, eu nunca forcei nada, não forço nada, pelo contrário, a gente tenta não dar muita besteira nessas coisas, a gente tenta ser mais equilibrado, mas não força nada. Não, você vai ter que comer isso, vai ter que comer aquilo. A gente deixa numa boa. E a rotina é absurda, né? Antes já acordava cedo, porque a minha esposa, segunda, antes era de segunda a sexta, ela acordava cedinho, porque ou ela ia para academia ou dava aula de personal. Então eu acordava, dava arrumava os dois, dava café da manhã para os dois, e daí eu tinha que levar para a escola e vir para o trabalho. E daí agora virou três. Então, eu tinha que acordar rápido, arrumar um, dois, três, deixar na escola os três e estar aqui para dar aula de bike às 8, por exemplo, da manhã. Só que daí agora acabou isso. Assim, e realmente, eu tive que dar uma. Eu não consegui manter a low carb e também não era intuito ser. Que, na verdade, low carb eu ainda sou. Eu diminuí, eu não como, por costume, eu não como arroz feijão na janta, porque eu não quero. Eu como uma carne, uma salada, alguma coisa assim. Eu não como muitas frutas de alto índice glicêmico até hoje. Eu tenho 2 calcanhares de Aquiles. Refrigerante, eu adoro refrigerante. Aí eu tomo 0 para ser com menos peso na consciência, tá? Eu confesso. E chocolate. Eu sou chocolatra, né? Então, nisso eu tenho que me policiar um pouco, para que lá em casa a gente come. Então, a gente come sempre chocolate após o almoço e após a janta. A gente tenta controlar, para que não seja muito, tá bom? Não, E Daniel, agora, mas o que eu acho legal isso, esse seu exemplo, né, de você encontrar a dieta, eu vou colocar entre aspas dieta, né, mas é o estilo alimentar que tem a ver com você. Porque uma das coisas que a gente tenta ver na nutrição comportamental é o que faz sentido para o paciente. Porque, assim, não adianta nutricionista fazer aquele cardápio perfeito que está lá nos livros e que a pessoa não consegue fazer, ou que a pessoa vai fazer por um tempo, emagrecer e virar aquele efeito sanfona, não consegue manter para o resto da vida. E aí tem essas estratégias, né? Low carb, jejum intermitente, por aí vai. Mas, pera lá, isso tem sentido para você? Isso faz você ficar feliz? Porque não adianta nada você estar magérrimo, né? Ou magérrima, e tá deprimida e não tá podendo comer seu chocolatinho, né? Que faz parte da vida, né? Fica lá, leva marmita, leva pepino com não sei o que no casamento. Não sei se você já soube de casos assim, né? Leva uma marmita no casamento porque não vai comer doce, não vai comer nada. Então, esses radicalismos acaba com a saúde da pessoa, saúde mental mesmo, mental, né? Porque a gente tem tudo isso para lidar, né? Então, é isso que eu queria só fazer uma parte, porque às vezes as pessoas estão muito. E aí, nessa quarentena, vem aquele meio que, meu Deus, né? Não estou conseguindo ser a pessoa perfeita que eu sempre fui teoricamente, né? Porque a pessoa treinava, ia para trabalhar e voltava e tinha lá suas comidinhas. E aí, rotina, nesse né? momento, a rotina, esse momento que virou tudo de ponta cabeça, né? Inclusive você tá trazendo as crianças para academia para poder gravar a aula, né? E aí essa parte, né? Como é que foi? Eu sei que assim você comentou, teve que fazer o aniversário, né? Do pequeno de 1 ano pelo Zoom, né? E viva o Zoom, porque também a gente incluiu, né, muitas pessoas analógicas na tecnologia. Então, assim, amigas minhas de 70 anos que, não preciso, o WhatsApp tá bom. Gente, quando eu expliquei a maravilha que é o Zoom, elas falaram assim, nossa, por que eu não aprendi isso antes, né? Então, eu vejo também uma necessidade da tecnologia estar mais presente para nós, e como todos estão falando aí, nada será como antes, nada será como antes, e é isso, né? Era só um gancho que eu queria falar para você, porque às vezes as pessoas estão um pouco preocupadas, mas tudo passa, né? Eu acho assim, março foi um mês difícil para todos nós, né? De adaptação, Virar a chave, como né? eu vou fazer?
de se achar nesse turbilhão todo, né? Que todo mundo saiu, fez uma compra grande no supermercado, né? Colocou nas despensas, nas geladeiras, e aí? E agora? Estou em casa, né? Com Netflix, pipoca, docinho, não sei mais o que, tudo disponível, né? Tenso, porque eu não sei como vai ser o dia de amanhã, meu trabalho exigindo, porque tem gente, né, fazendo home office, home school, home limpeza e tudo, né? Então, é toda uma questão. Mas agora, abril, tem gente até que está comentando comigo que está focado um pouco no emagrecimento, no aumento de exercício mesmo em casa, né? Então, o que você acha disso tudo, Daniel? Então, é ótimo falar disso, porque a gente é a questão do princípio de luta e fuga do ser humano, né? A gente foi confrontado no mês de março com algo novo e uma mudança radical. Todo mundo, não tem. É claro que uns, né? Foram afetados menos, outros mais, outros foram afetados mais positivamente. Quem é fabricante de álcool em gel, por exemplo, foi maravilhoso, né? Ele Quanta tem uma, gente costurando máscara, né? Quanta gente costurando máscara. então, assim, você acaba tendo que escolher. Então, realmente, foi a questão da luta e fuga. Ou você fugia e ficava lá, porque agora, o que eu vou fazer? E daí você senta na cama e chora e fica lá. Ou você fala, não, tudo bem, todo mundo tem esse momento, né? Eu tive um momento eu falo que eu tive um momento de pânico. Meu momento de pânico durou 3 horas, mais ou menos. Eu lembro muito bem, foi na quarta-feira, dia 18. Foi na quarta-feira, eu estava na rua Santa Efigênia, porque eu já estava me preparando, porque eu sabia que ia fechar as academias. Eu fui na Santa Efigênia comprar microfone para celular, fui comprar tripé, fui comprar um monte de coisa, porque eu sabia que o bicho ia pegar. E lá, eu estava meio-dia, foi quando entrou o Dória e falou: as academias têm que fechar a partir do dia 23, né? Então eu tive 3 horas de pânico, mas só que minha cabeça já começou a girar pensando o que a gente vai fazer. E claro que eu estou em outros grupos também de gestores de academia e eles em pânico geral, mas só que sempre tem pessoas que dão boas ideias e a gente vai jogando ideias. E tipo assim, vai ter que virar uma academia online. Mas no caso das pessoas em geral, tudo mudou. Tanto que as pessoas correram, compraram 6 pacotes de papel higiênico, que eu não sei até hoje por quê, mas as pessoas estocaram tudo, né? Eu espero que não estejam fazendo papel higiênico à milanesa em casa. Mas, assim, mas é assim, é o princípio do ser humano, a gente tem que tomar muito cuidado com o egoísmo, às vezes, também, né? Porque a gente acaba não pensando no próximo, pensa só na gente. Então, a gente tem que... as pessoas comprarem, tem. E, assim, você falou, Netflix, YouTube, a gente está lá no sofazinho, home office, tudo. A gente come o que tem em casa, né? A gente come o que tem, né? A gente fala que a nossa casa é o porto seguro. Então, se você monta seu porto seguro com tijolos frágeis, você vai desmoronar, né? E quem está com criança como eu, você tem que ter algumas coisas em casa. Não tem como. Você vai ter uma bisnaguinha diferente, você vai ter que ter um biscoito diferente, porque a criança vai ficar lá. Ela não pode fazer muita coisa. A gente tenta deixar eles ativos, eles têm atividades da escola para fazer. E se não fosse a Márcia, minha esposa, colocar eles para fazer, porque eu tô lá, enfurnada, mas também está trabalhando, ela trabalha junto, vocês veem nas lives. Mas ela que coloca a regra lá, ó, tá na hora de fazer atividade. Então, a minha maior e o meu do meio vão fazer atividade, porque o meu bebê ainda não tem atividade para fazer. Ele só dá atividade para os outros, na verdade, né? E daí mudou minha rotina, porque a gente agora, todo dia, a gente acorda de manhãzinha cedinho, 6h10 da manhã, 6h20, e arruma todo mundo, toma café da manhã e vem para academia, todo mundo. A minha maior, de 9 anos, virou babá. Mas assim, olha que legal, ela e meu do meio ensinam o meu pequeno a andar. Ele começou a andar aqui agora. Então a gente já começa. Então ela começou a desenvolver outras coisas. Então eles estão. Foi uma ajuda em família. Então a gente vem, dá aula junto, enquanto um grava aula, eu resolvo uma coisa, enquanto a gente dá aula ao vivo, ela está cuidando deles lá embaixo.
Então, assim, a gente está trabalhando até mais do que antes, para ser sincero. Mas, assim, a gente... É aquele lance. A gente tinha que lutar ou fugir. A gente resolveu todo mundo lutar, né? Eu acho que todo mundo tem que escolher essa parte, né? Dá medo, né? E é muito fácil. Mas o Daniel é um empresário, está nadando em dinheiro, então é muito fácil falar. Não é bem assim. Todo mundo está correndo atrás. É difícil, não é fácil. É verdade. A gente... E aí, assim, Pode falar, pode falar. então, a questão é que, assim, eu sempre torço muito para você, porque eu vejo a sua dedicação, né, na academia, digitalmente, você é muito antenado, né, nas redes sociais e postando coisas, você tem o seu Instagram próprio da academia, YouTube e o Facebook, e botou os professores para dançarem lá no Facebook, para dançar no Instagram, né, e tá sempre muito antenado nisso. Porque quando eu te conheci, você passou pelos estágios, né, de professor da academia, gerente de marketing, gerente da academia e agora dono da academia, né? Você esperava essa trajetória assim? O que você acha que... Não, nunca, né? E aí, assim, eu sei que você já fez, eu não sei como é que é, não sei se foi mentoria ou se você teve uma formação, porque você tem interesse no marketing, né? Mas recentemente, não sei se tão recentemente, mas você participou de workshops, seminários, né? Dessa parte mercadológica. Justamente eu entendo que é para colocar a academia Moema Fit, que não é uma academia, vamos lá, de rede, é uma academia teoricamente de bairro, mas eu acredito que seja uma das melhores no bairro, né? Assim, tá aqui meus colegas que não me deixam, né? Falam comigo, né? Entoam comigo esse fato. E aí, assim, essa preparação, né? Como que você sentiu essa necessidade? Porque dizem que o empreendedor, ele é uma pessoa, assim, que não tem medo de se arriscar, né? Isso é verdade para você? Ó, vou dar um passo até a Raquel comentou, a Raquel não, desculpa, a Érica comentou aqui, que pela segunda vez eu tive que lutar e fugir, realmente, porque justamente essa foi essa mudança, mas eu vou voltar um pouco atrás e eu vou falar sobre isso. Você perguntou se eu esperava. Sim e não. Eu não esperava que fosse assim, mas eu sempre me preparei para isso. Porque eu sempre busquei ser assim. E eu sempre falo isso, eu falo isso para todos os meus funcionários em reunião, já montei até aqui nesse espaço que eu estou. Eu lembro muito bem que eu montei um quadro branco com a minha história, mas não para ficar gabando, só para contar o que eles... Porque, assim, muita gente tem o erro de achar assim, eu não vou trabalhar, não vou dar o máximo de mim porque ele está ganhando dinheiro. Eu nunca vou trabalhar tanto assim, não vou me dedicar, porque ele ganha dinheiro. O pior funcionário para o empresário é aquele que mais se dedica, porque é aquele que você tem que realmente depois dar um cargo de coordenação, você tem que colocar, você vai aumentar o salário dele, você tem que se preparar para aquilo. E eu sempre falei assim, gente, façam, não pela empresa também, mas façam por vocês, se metam as caras, aprendam a fazer tudo. Você falou na minha apresentação no começo, você é bombril, mas porque eu sempre busquei aprender de tudo um pouco, tudo, tudo. Eu fui estagiário na ACM, Associação Cristã de Moços, e até, por coincidência, me colocaram num grupo agora, que está resgatando um monte de gente lá, e a primeira coisa que eu falei no grupo foi assim, eu sou grato eternamente a todos vocês, porque lá eu aprendi de A a Z da educação física, mas porque eu quis, porque tem gente que não quis, aí ficava lá, eu só quero fazer isso. Então, hoje, se você me colocar para dar aula de criança, eu vou dar aula de criança. Se você me colocar para dar aula de adulto, eu vou dar aula de adulto. De esporte, de musculação, de ginástica, até de dança, se você me colocar, eu me viro. Não vai ser a melhor aula, mas eu estou lá para aquilo. Então, de evento, vai ter um evento, você quer participar? Eu quero. Você quer fazer isso? Eu quero. Mas porque eu era bom? Não, porque eu queria aprender. Então, as pessoas têm que colocar isso. Porque na hora do momento de luta e fuga, você vai lutar. Você não vai fugir. E muita gente foge. E o pior, foge e ainda acha que o cara que lutou é ganancioso, não sei o que lá, não sei... Então, assim, as pessoas ainda jogam um negócio que não é legal. Então, a gente tem que escolher. Então, assim,
eu não esperava que fosse assim, mas eu sempre mostrei as caras. Eu comecei a ser professor na época na academia que era aqui, que era a Pro 120, eu dava aula para um aluno, mas eu dava a minha melhor aula para esse um aluno. E sabe quem era esse meu aluno? Era o dono da academia. Depois, a esposa da dono da academia. Depois, a filha do dono da academia. Só que isso, eu não puxava o saco de ninguém, eu dava a minha melhor aula. Eu fazia eu dava ideia dos meus melhores eventos. E eu fui escalando. Eu fui professor, aí eles me chamaram para gerente de uma coisa, gerente de outra. Eu fui professor, coordenador de área, tudo, mas porque isso está se preparando para aquilo, né? Você está se preparando tecnicamente para aquilo. Se você for só bom de gestão e não for bom tecnicamente, você pode se perder no caminho, você pode ficar de mãos atadas, você vai depender sempre de uma pessoa. Imagina se hoje só dependesse, se eu fosse só gestor e não fosse tecnicamente preparado para alguma coisa, a gente estaria meio que patinando na área. E a gente tentou correr atrás e mudar isso. Então, eu tive o primeiro, daí eu corri atrás, aí teve um momento de a Pro 120 vai fechar. Todo mundo chorou. Eu chorei por dor no coração dos alunos, porque eu adorava esse lugar aqui. Aí, depois de uma semana, eu fiz uma proposta. Eu posso assumir a academia? E foi uma mudança radical. Quando a Márcia, minha esposa, falou, eu falei assim, você tá assim, nossa, que loucura, não sei o que lá. E quando, eu até tremo até hoje, quando eu fui dar aula, estava dando aula até o último dia, até a última semana que ia fechar dia 18, dia 17 de agosto, ia fechar de 2017, acho que é isso, 2018, não lembro mais ou menos agora, acho que 2018, ia fechar a academia, foi quando falaram assim, Daniel, aceitaram que você assumisse. E eu falei assim, nossa, aceitaram, e agora? Me deu um gelo, porque até, nossa, aceitaram, e agora? Então, assim, eu até brinco, e a Érica, que está aqui na live, me ajudou bastante, eu nunca vou esquecer, como outros alunos me ajudaram bastante, foi assim, como se tornar 30 dias, em 30 dias um empresário, foi assim, como se tornar empresário em 30 dias. Mas é aquele negócio, é uma brincadeira que eu faço, mas eu me preparei nisso por todo esse tempo. Né? Eu lembro muito bem, a Érica, sentei com o marido dela numa noite para mostrar as contas para ele. Fui na casa dela, que era aqui perto, agora ela está em Nova York, ela está assistindo a live, e ele falou, Daniel, e ele não vai me deixar mentir, ele falou, Daniel, você é louco. Ele falou, você é maluco, cara. Ele tem um sotaque carioca, ele, você é maluco, você vai querer fazer isso? As contas não batem. Ele falava assim, as contas não fecham. E eu falava assim, eu acredito. E pode ser pouco tempo, mas assim, tudo que eu tracei de plano deu certo até hoje. Tanto que a Moema Fit, hoje, a gente está tendo uma dor de... Desculpa a palavra, a gente está tendo uma dor de barriga, mas a gente não vai morrer dessa pandemia. A gente está tendo, né? Mas assim, foi o que eu falei. Eu estou pensando em mim, claro, a gente não é aquele... como que é? A gente não é... Nossa, ele só tá... o cara super... esqueci a palavra agora, mas vai lembrar. Altruísta, né? Altruísta, isso mesmo. Egoísta e altruísta. Isso, né? Não. Claro que eu tenho que pensar em mim, eu tenho que pagar minhas contas. Mas eu penso em cada pessoa que trabalha aqui comigo e na família dela. Essa a briga que eu tenho diária. É para pagar as minhas contas e dar o mínimo de conforto para todos que trabalham comigo. Todos os que são terceirizados também, tudo que está aqui. Então, assim, isso que é legal, você vê que essa virada valeu a pena. Eu não sei se amanhã eu ainda vou ser dono de academia, a gente não sabe o dia de amanhã. Mas, assim, a gente se prepara para tudo. Só que se eu precisar para amanhã dar aula novamente, eu vou lá acordar às 5 da manhã, eu vou dar todas as aulas, porque eu estou preparado para virar um professor novamente. Então, a gente tem que estar preparado para tudo. Para ser dono de academia, para ser dono... tudo. É verdade, Daniel, assim, acho que nunca, né, nós nos encontramos nesse momento que a gente
planeja, planeja, planeja e não sabe o que vai acontecer amanhã, né? Porque isso já é uma realidade, né? Ninguém tem controle absoluto do que possa acontecer no dia seguinte. A gente faz planejamento, toda, né, toda a área administrativa que a gente conhece precisa, porque sem planejamento também, né? Eu falo isso porque às vezes as pessoas não valorizam um cardápio, não valorizam uma compra planejada, não valorizam assim, o envolvimento da família na escolha dos alimentos e tudo. E aí, assim, não precisa. Mas a gente tem que confiar que todo esse período de aprendizado que a gente teve na vida, seja de quando nascemos até o dia de hoje, serviu para alguma coisa, né? Serviu para nos deixar seguro de que não, sabe, eu não vou morrer na praia por nada. Não vou, porque eu sou consciente do meu potencial, do que eu posso fazer, né? Das pessoas que estão envolvidas comigo, das pessoas que podem me dar a mão e de quem eu posso estender a mão também, né? E hoje, o que eu percebo é assim, você estava me contando toda a sua história aí, eu fiquei arrepiada, porque de alguma forma eu estava junto nisso tudo, e eu vejo assim, hoje, né, por causa da pandemia, por causa desse isolamento, como nós estamos mais juntos do que nunca, sabe? Estendendo a mão, ajudando, colaborando, ajudando ONGs, ajudando, assim, cada um, inclusive... Até vou propor aqui no ar, né, que a gente faça a nossa comunidade Moema Fit para trocar informação de serviço. Tem gente que faz doce, que faz bolo, que costura, sabe? Ou então assim, a minha tia faz, minha avó faz, por que não pode ter esse grupo assim de relacionamento também para a gente se ajudar? Troca, né? Troca produto, já que de repente a gente vira no escambo aí de novo, não sabemos para que nós estamos preparados. Mas o que eu entendo que esse é o momento das nossas amizades se aprofundarem, né? E o digital está aí para colaborar com tudo isso. Sim, eu entendo assim. Até eu citei numa das... A gente faz vários vídeos falando e vários posts, e um deles a gente falou isso assim, nunca a gente esteve tão longe, mas tão perto, né? Tão afastado, mas tão perto, tão juntos, né? Que a gente fala assim, até a expressão "tamo juntos", né? É uma gíria, mas ficou tão em evidência, porque é isso mesmo, a gente tem que dar as mãos agora, né? Claro que a gente tem pessoas que a gente pode contar de olhos fechados, e tem pessoas que, infelizmente, a gente às vezes não pode, mas são coisas da vida. Mas excelente ideia da comunidade, eu acho que a gente pode criar. Até ontem, uma aluna nossa da manhã, a Nilza, mandou: Daniel, eu posso colocar no grupo lá? A gente tem um grupo de 125 pessoas. Posso colocar no grupo uma ajuda para uma instituição? Eu falei, mas nem precisa pedir. O grupo é para tudo, é para aquilo, né? A gente tem que se ajudar nessa hora, né? A gente não pode só como a gente faz... Excluir, né? Excluir. Não, excluir, porque, né, não dá. A gente tem que pensar, tem que usar as nossas armas, né? E hoje as nossas armas são as conexões, né? As conexões que a gente já tinha, e as ferramentas, as ferramentas, Instagram, YouTube, Facebook, Zoom, tudo que a gente tem hoje, a gente tem que motivar, agregar. Aproveitar, né? Aproveitar, porque isso tudo está aí na nossa mão, né? Se a gente souber usar com inteligência. E aí eu vou colocar um pouco da minha fala, né? Com inteligência, com amor, com carinho, sabe? Com amizade, a gente aproveita bem. Mas você sabe, Daniel, eu não sei que horas que nós começamos aqui, mas já deve estar... Eu estou controlando. A gente começou, depois daquele problema todo de som, a gente começou aproximadamente 11h13. Tá, 11h13 ou 11h15, tá bom? Só para você entender. Então, assim, mas porque eu depois, sei lá, eu vou me desculpar com as pessoas que não conseguiram assistir no Instagram pela falta de experiência, mas depois eu passo o link, porque esse nosso bate-papo... Esse nosso bate-papo vai ficar no YouTube, né, na Moema Fit, e
também no meu canal que eu estou abrindo, Nutrir a Vida, que é um canal assim que eu pretendo estar, além de colocar coisas de alimentos, né, e comportamentos alimentares, eu quero estar convidando pessoas assim que aparentemente seriam anônimos, né, mas que têm uma grande contribuição para a sociedade, como eu percebo, né, são cidadãos, né, da nossa sociedade, que têm um bom relacionamento, que trazem, que agregam valor, né, muito, na minha opinião, e aí até fazer uma propaganda, semana que vem eu vou fazer com uma jornalista, sabe, a Paula Ribeiro, já está combinado, e aí, assim, eu quero deixar uma frasezinha para terminar, mas eu não sei se o Daniel quer complementar mais alguma coisa, o que a gente continua aqui. Tem mais pergunta aí, Daniel? Porque... Não, só tinha, a Gelsomina tinha falado aqui que, na minha visão de pessoa de 71 anos, vejo em você uma pessoa que gosta do que faz e tem bons princípios, e ela falou, parabéns, Daniel e Raquel. A gente tenta manter sempre a gente faz o que gosta, gosta do que faz e com bons princípios. Isso com certeza. Eu tenho uma E amiga, Daniel, que mandou uma pergunta para mim, que ela fala assim, que se 30 minutos diários de atividade leve, é que assim, né, eu não sei o que seria atividade leve, mas na minha opinião, né, de profissional da saúde, porém não sou educadora física, na minha opinião é assim, qualquer coisa é melhor do que nada, né, simples assim. Agora, o que você fala assim que seria para a pessoa sair do sedentarismo, quanto tempo, que ritmo, dá uma dica aí do que seria algo assim para a pessoa realmente aproveitar essa quarentena com atividade física e com boa alimentação. Não, para quem sai do sedentarismo, esses 30 minutos, até a Organização Mundial da Saúde que fala, né, que são 150 minutos semanais, que ela calcula 30 minutos nos 5 dias úteis, tá? De atividade leve, caminhada. Ela sempre fala, caminhada de 30 minutos. Isso para sair do sedentarismo. É uma coisa, né? Algumas aulas de alongamento, né? Algumas coisas de baixo impacto. Uma dança um pouco mais leve. Até a gente tem uma aula chamada Zumba Gold com o professor Walter, todas terças e quintas às 10 horas da manhã. A Zumba Gold é uma zumba um pouco mais leve. Mas, assim, isso para quem pouco treina ou nada faz. Agora, quem já é ativo, é uns 30 minutos de uma atividade de média intensidade, já é interessante, né? A gente tem aulas assim, a Moema Fit está disponibilizando aulas de funcional, o core training, a própria Zumba e Fit Dance, dos horários das 18 e das 19 horas que a gente está proporcionando, a local com peso corporal que o professor Luiz dá, a Zumba do professor Ricardo de manhã às 8h30, que são aulas com um pouco mais de intensidade. Claro que quem não está fazendo nada quer tentar, pode tentar, porque a gente dá opção para todo mundo. Eu estou falando nisso agora na parte virtual, tá? Depois, quando voltar a parte física, daí abre mais o leque ainda. Mas, assim, esses 30 minutos de atividade leve, para quem não faz nada, ou para quem faz pouco, é excelente. Pelo menos para manter um nível de saúde, né, de tudo, dos bioindicadores, não elevar tanto a pressão arterial, controlar a pressão, tudo isso. Agora, se você já pratica, procura algo, pelo menos, de média intensidade. Meia hora já está ótimo, de média intensidade. Passa um pouco. E aí, Daniel, assim, lembrar que é o seguinte, por mais que as suas atividades estejam um pouco diferentes do que quando você... Porque, por exemplo, as pessoas acabaram ganhando, de alguma forma, 2 horas por dia, porque se deslocavam para o trabalho, né? E aí, como eu aproveito essa hora? Não é ficar 2 horas comendo. Eu ganhei 2 horas, vou comer 2 horas, né? Mas é 2 horas que você pode aproveitar, inclusive, como eu falei, né, anteriormente, no planejamento, né? Na atividade de picar, de cozinhar, de fazer bons alimentos para sua família, né? E aí, eu queria até desmistificar, às vezes, alguns alimentos, por exemplo, a pessoa acha que não pode comer abacate,
né? E aí, de repente, na quarentena, começou a comer abacate. Ai, meu Deus, não posso comer banana nanica. Ai, meu Deus, né? E aí ganhou uns graminhas, porque tá mais sedentário. Vou falar graminhas aqui para minimizar a coisa, né? Mas isso não é o fim do mundo, né? Os alimentos, eles estão aí para serem usados, aproveitados por nós de uma maneira consciente, melhor os in natura, melhor, né, que os industrializados fiquem lá para uma situação de emergência, porque todos nós temos lá uma latinha de alguma coisa, mas para emergência, né, enquanto a gente puder, tá indo no supermercado, comprar os legumes, as frutas, as verduras, lavar, né, isso faz parte. Então, assim, o Daniel não se tornou o empresário ou o professor, né, que é hoje, se ele não tivesse um esforço, uma dedicação. E aí, assim, para ter um corpo legal, bacana, a gente também vai ter que ter um pouquinho de esforço, de dedicação para treinar e para se alimentar. Se alimentar exige, né, um pouquinho, eu não falo muito, porque quando vira rotina, você vai lá e lava verdura e já coloca na geladeira e tá tudo certo, e tem lá suas frutas, né? Então é uma questão de hábito mesmo. E aí eu tenho uma frase para encerrar aqui a nossa conversa, cuidem-se, nós somos muito mais do que comemos, somos aquilo que escolhemos absorver, tá? Então, assim, entre se inspirar e absorver as coisas que servem para você como ser humano, né? Lembrar da autenticidade, parar com aquilo de, tenho que ser igual a, eu me comparo a fulana tal, a ciclano tal, porque no Instagram ou no Facebook, ou seja, já lá onde, as pessoas mostram a melhor parte delas, né? Então, tem uma outra frase que eu acho muito legal, não compare o exterior do outro com o seu interior, né? Quem é aquela pessoa, é aquela pessoa. Você tem a oportunidade de ser você, um ser único para fazer aquilo que você tem que fazer. Você tem que fazer, você se preparou, né? O Daniel está dando um exemplo aí que talvez não, foi inconsciente, ele não sabia que hoje ele seria dono da academia e teria toda essa responsabilidade de prover funcionários e dar o serviço adequado para os alunos, né? Ele não sabia nada disso. Então, todos nós hoje, de repente, cai essa ficha, né? Fala assim, gente, o que eu estou fazendo aqui na Terra, né? Para que eu vim fazer aqui, né? O que é que eu tenho que fazer? Então, esse encontro consigo mesmo, de entender que a gente tem um motivo de estar aqui, de dar a mão, de acolher, de estar junto. E então eu quero falar isso por causa do meu propósito com a alimentação, né? Que eu acho muito legal. Fala, Daniel, fala. Não, o que você falou é isso mesmo. É que assim, o Daniel, eu nunca esperei ser dono de academia, nunca esperei assumir uma academia desse jeito. Agora, assim, mas é aquele negócio que algumas pessoas falam, que até hoje eu escuto isso, não diretamente para mim, né? As pessoas falam para outros, mas chega no meu ouvido. O Daniel teve sorte. O Daniel tem sorte, o Daniel, né? Mas assim, eu aprendi isso há mais de 15 anos atrás, que a sorte é a competência com a oportunidade. Então, eu me preparei todo esse tempo. Apareceu a oportunidade, você luta ou foge. Aí você dá a sorte, que alguns acham que é sorte. Então, assim, todo mundo, se for, como se fala assim, se for pensar que vai esperar cair do céu, não dá. Aproveita cada momento que a Raquel está falando. Se planeja, aprende alguma coisa, aproveita que você está na quarentena. Eu aprendi tanta coisa nesses últimos meses. A Raquel falou que eu sou antenado de tecnologia. Eu sou não básico, não sou básico, mas claro que eu tenho que aprender muito mais, mas eu aproveitei tanto para aprender mais coisa ainda, a mexer em mais coisa, etc. Acho que todo mundo que está nessa pegada pode aprender. Porque como a Raquel falou no momento, nada vai ser igual. Nada vai ser igual. Então, quanto você está preparado para seguir em frente de uma maneira tecnológica? Como o seu negócio vai ser tecnológico também?
A Moema Fit vai ter que virar uma Moema Fit física e virtual. Ela vai ter que virar algum momento assim, entendeu? Então, assim, e você falou de uma frase, eu não tenho uma frase assim, mas eu tenho um negócio, que é assim, eu trabalho, é assim, você tem, eu tenho é uma música, mas que me identifiquei muito o nome, é assim, work hard, play hard. Você trabalha pesado, mas também se divirta pesado, né? Faça aquilo, ou faça assim, faça os dois, trabalha bem, se divirta bem, faça os dois, caminha junto. E outra coisa, que nem a pandemia. A pandemia veio para tentar derrubar muita gente, né? No sentido figurado de falar. Eu carrego comigo uma frase que eu falo desde 95, 96. Porque as pessoas falam assim, pô, Daniel, elas querem te derrubar, elas querem fazer o seu mal. Eu falava assim, eu sempre desço um degrau, mas eu sempre subo dois. Então, eu sempre vou estar crescendo. Então, assim, você tem que é a famosa resiliência. Você tem que ter muita assim, você tem que ter muita flexibilidade e força para envergar e depois voltar. Então, assim, as pandemias, as chuvas, a internet, tudo vai tentar, de algum momento, vai tentar te derrubar, voluntariamente ou involuntariamente. Então, quanto você está preparado para voltar e voltar melhor? Como aquilo vai te fortalecer, né? É aquilo, né? A famosa história, todo mundo conhece a história do bambu, que enverga na ventania, sempre volta para a posição dele. Então é isso. Então, as pessoas, as coisas, as pandemias, os coronas, tentarem te derrubar, você tem que estar preparado para envergar, mas não quebrar. É isso. É isso mesmo. E nada como um exercíciozinho físico, né? Para não quebrar mesmo, né? Para ficar bem Poxa, forte. tá provado que as pessoas como ele, claro que tem pessoas, claro, gente, não existe uma regra, existe uma regra, tem exceção, isso é óbvio, mas assim, as pessoas que praticavam exercício físico rotineiramente, que eram mais fortes fisicamente e também na questão alimentar, são as que menos sentiram os efeitos do coronavírus. Quem pegou ou nem tiveram sintomas. Claro, mas teve um maratonista que morreu. Acontece, gente. Não, toda regra tem as suas exceções. Mas, no geral, quem era mais preparado fisicamente e fisicamente mistura também a parte alimentar, são as que menos sentiram os efeitos, né? O Denise falou muitos E insights, a outra, né? Érica, a Denise. Não, eu só estou falando aqui que eu estou E lendo outra, aqui. né, Daniel? Assim, acho que uma coisa que a gente pode também reforçar, que nunca é tarde, né? Quantas alunas nós temos lá, né? Eu tenho de colegas que praticam atividade, a Mercedes, 82 anos, né? E tá lá há muitos anos Sim, também, tá? Entrou sim. comigo. Então, nunca é tarde para começar, né? Como eu falei, eu era sedentária até os 44, fui fazer Kung Fu para essa transição, depois ir para academia, e agora faço bike, faço musculação, tento dançar zumba, né? Porque Mas, não é nada Raquel, fácil para mim, mas mas é tomar o gosto, a né? Você questão de tem que assim, tomar o de gosto para fazer a você. transição. Você tem que tomar o gosto. Ah, sim. Para criar o hábito, você tem que nem você mudou um hábito, você tentou criar um hábito através de alguma coisa que você gostava. Na nutrição é a mesma coisa, faz sentido para você, então você tem que começar pelo que faz sentido, porque você vai criando hábitos diferentes, né? Você vai abrindo novos caminhos, né? E não pensar que, eu não tenho jeito, né? Porque, gente, eu já vi gente emagrecer 80 quilos, 50 quilos, né? A partir disso, eu conheço uma pessoa, ela emagreceu 30 quilos e ela é um exemplo porque ela foi com 50 anos fazer faculdade de educação física. Ela deve estar no segundo ou terceiro ano também, né? Então, assim, são pessoas que se propõem a fazer as coisas, né? Não importa o custo disso, porque tem um custo pessoal, tem um custo financeiro, tem um custo emocional, mas mete as caras, vai, faz,
e depois você vê o que vai acontecer, porque se você não fizer, você não sabe o que vai acontecer, né? Então, aí, aí o resto a gente vê como que resolve. Daniel, obrigada, obrigada. Não sei como te agradecer. A gente vai colocar isso no YouTube, vai ficar para a gente passar lá para os nossos filhos, né? Para os nossos netos, no meu caso, né? Mas, enfim. Não, mas eu que agradeço. Uma hora a gente assiste aí tudo de novo. Eu que agradeço, eu fico sem jeito para falar, às vezes, de mim mesmo, mas é legal, acho que boas experiências sempre é bom passar em alguma maneira. Né? Eu acho que eu tenho pouco a passar, mas o pouco que eu tenho para passar, às vezes é válido para alguém. Né? Como quando eu fiz o convite para você falar com a gente. Né? E acho que é muito importante. Eu agradeço também muito essa oportunidade, também nova para mim. Ó, deixa eu falar uma coisa aqui. Sempre descoberta. Ó, a Denise falou que ela faz aula de Zumba Kids, ó. Você viu? A Denise, com 70 aí, a Denise, a Denise já tem filho, Denise, ou não? A Denise, ela falou que ela é mais... ela é mais velha que eu, que ela falou que isso não consta depois, né? Assim, ó. Ela faz Zumba Kids, isso? Faz alguma coisa, isso. Obrigado. A Denise é minha amiga, ela participa, a gente comenta das aulas, realmente, ela tá firme aqui virtualmente. Ela não tem vídeo, mas ela faz tudo aqui, mas ela tá ótima lá. Ela faz alguma coisa, excelente. Mas é isso. Eu que agradeço e estamos aí para próximas, e quem quiser depois fazer pergunta, quem quiser falar alguma coisa, bater um papo, estamos aí. Daniel, deixa eu aproveitar que é assim, aquela nossa parceria lá, que se a pessoa estiver aqui nos ouvindo, ou ouvir posteriormente, né, quiser entrar em contato comigo pelo direct, pelo Instagram, no meu Instagram dá acesso ao meu WhatsApp, então pode entrar em contato comigo, a gente faz aquela meia hora de orientação nutricional, que é sem custo, e que, na verdade, é uma maneira da gente se conhecer, né? Às vezes a pessoa contando sobre ela, né, como ela lida com a alimentação, ela mesma se conscientiza no que ela precisa estar fazendo pequenas alterações, né? Então, é bárbaro esse trabalho, né? E é formiguinha, a gente vai fazendo e vai trabalhando isso. Depois, quando voltar a gente aberto, a gente continua com isso também, né? Se ajudando, né, Raquel? Lógico. Não, E a Márcia, minha esposa, estava assistindo. Ela falou, muito legal, parabéns. Eu que mandei ela escrever isso, entendeu? Foi. Mas assim, a Márcia deve ser, olha, aquilo que você falou, ela deve botar ritmo lá na sua casa também, né? Porque eu vejo nas aulas, ela não é boazinha, não. Não, se não fosse ela, meus filhos estavam vivendo só de fralda, andando pela casa e de pijama o dia inteiro. E ela que coloca a regra, porque eu estou lá, às vezes, trabalhando, enfurnando. Mas é isso, a gente está com uma parceria aí, que senão não daria certo. É isso. Tá joia, Daniel, obrigada, viu? Obrigada, pessoal, quem ficou aí, quem participou, e quem for e a gente fala também, depois. Né? Isso aí. Tchau, gente. Obrigada, viu? Obrigado, Raquel. Um beijo para você, beijo para todo mundo. Daniel, se quiser encerrar. Tá bom. Beijo. Obrigado. Tchau, pessoal. Obrigada.